Olá. Disciplina, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo agora à TV Pop. Muito obrigado. Boa sorte ao programa. O Cássio é economista, é mestre em economia do desenvolvimento pela... Olha, mestrado, que chique, hein? Doutorando, né, pela URGS também. Doutorando pela URGS. Isso. Estudou pra caramba, hein? Tem que ser, né? A gente tem que, Não, mas tem que é investir em economista. educação, né? É um bom investimento? Olha, aos pouquinhos eu acho que tem até uma certa correlação entre o grau de escolaridade e a renda, né? E a renda? É mais provável que, de repente, alguém que tenha um curso de graduação tenha uns salários melhores, em média, do que algumas pessoas que ainda não... Agora nós entramos já na questão, até pelo nosso horário. Falaste que a educação é um bom investimento. E os pais, às vezes endividados, né, com a questão de outras contas, vão tirar o meu filho da escola particular. É o primeiro corte que tem que se fazer quando está endividado? Quando estourou o cheque especial? Olha, eu acho que uma das prioridades que os pais têm que ter com os filhos é a questão da educação. Então eu acho que isso não deve ser o primeiro corte a ser feito, não. Se a criança está numa boa escola, está bem adaptada com os colegas, a escola avaliada, seja ela pública ou privada, é de qualidade, eu acho que tem Não é que o ser... primeiro corte, tem que avaliar as outras coisas. Não. Tem coisas supérfluas que deveriam ser o primeiro corte, não a educação, que é uma necessidade fundamental do ser humano, no meu ponto de vista, talvez deveria ser uma das últimas, né? Uma pessoa endividada, né, já está devendo um cartão de crédito, já passou do limite e já renegociou com o banco. Eu estou até falando a renegociação já com o banco, porque a Alice Casagrande já nos deu essa ideia. E aí o Pedro até havia dito, né, Pedro, a questão se sente com a corda no pescoço. Literalmente, né? Literalmente, quando você está endividado, né? E aí, qual é o conselho para as pessoas que estão endividadas? Bom, eu gostei muito de uma palavra que tu começou a entrevista falando sobre disciplina, né? Ao meu ver, uma das principais coisas que as pessoas têm que ter é conhecer a origem do seu dinheiro, que é uma coisa fácil, mas o mais difícil é saber para onde é que vai o seu dinheiro, ou seja, em que gastam. Para isso a gente tem que ter uma certa disciplina e organização, a gente tem que organizar, a gente tem que ter um orçamento e saber mais ou menos que para alimentação nós gastamos tanto. Para lazer nós gastamos tantos. Então, no primeiro momento, quando a gente tira uma radiografia dos nossos gastos, para onde é que está indo o nosso dinheiro, aí a gente começa a poder colocar prioridades, ou seja, educação a gente gasta tanto, é uma prioridade. Lazer, gastamos tantos, outras coisas mais supérfluas, gastamos tanto, podemos retirar, diminuir essa alocação. Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ser feita é o quê? Ter uma radiografia dos gastos. Para depois, com essa radiografia, muito parecido com o médico, ou seja, para ele detectar uma doença, ele tem que tirar uma radiografia, tem que fazer exames, etc., saber onde é que estão os problemas, para depois apontar soluções. Né? A questão do empréstimo, que às vezes até parece muito tentador, é interessante para pagar dívidas? Bom, com a taxa de juros alta no Brasil, empréstimo eu acho que deveria ser uma das coisas por último a serem pensadas, né? Se tu tem que recorrer a um empréstimo, eu sempre sugiro que tenta recorrer a alguma pessoa amiga, né, que tenha disponibilidade de emprestar o dinheiro e tu paga uma taxa a essa pessoa, né, porque o dinheiro ele tem valor no tempo. E se talvez ele for teu amigo, talvez ele vai cobrar uma taxa um pouco menor ou até parecida, mas um prazo maior, etc. Agora, cuidar com empréstimos onde tu paga uma taxa muito alta. Ainda no Brasil, a taxa de juros é uma das mais altas do mundo, e o que leva, quando as pessoas pegam emprestado uma quantia e pagam ela em um determinado tempo, a pagarem um valor muito acima do principal, do valor que foi, né? E como é que a gente poderia planejar as finanças domésticas? Tem gente que recebe e vai pagando conta, depois não determinou o dinheiro no meio do mês. Isso pode ser a falta de disciplina ou uma falta de planejamento. Como é que, uma dica para a gente planejar os nossos gastos no mês? Uma coisa extremamente simples. Basta uma caneta, um papel, um caderno, né? A minha mãe sempre faz, ela tem um caderninho onde ela coloca todos os gastos, né, as receitas e os seus gastos. Então a principal coisa acho que tem que ser feita é isso. Isso não precisa de ter um computador, não precisa ter alguma tecnologia, basta um caderno, uma caneta, onde tu coloca as tuas receitas e os teus gastos. Receitas, gente, é economista, né? Receita de bolo, tá? Receita é o que tu tem para gastar e aquilo da onde vem esse dinheiro, né? Se é salário só teu, se é do marido, se é um filho que colabora, é isso, né? Sim, receitas são o teu salário.
né? De onde é que vem o teu dinheiro e para onde é que ele vai, né? Então, isso é simples, com caneta, papel, caderno. E as pessoas a às vezes se gente assustam coloca... quando fazem isso, sabe? Porque aí vem, tô gastando tanto com água, tanto com luz, e parece que a comida e o arroz, né? A história do biodiesel vai aumentar muito. Então o pessoal às vezes se assombra. Tem recadinho aí, Pedro, que está inquieto? Pois é, aqui tem eu recebi um e-mail aqui há pouco sobre o nosso tema e uma amiga aqui nos pede até uma dica, porque ela diz que faz as contas, calcula direitinho, mas o dinheiro dela acaba sempre se acabando, porque ela diz, Pedro, acho que eu estou gastando nas mínimas coisas, naquelas coisinhas diárias, sai na rua, compra uma bobagemzinha e vai comprando, e ela acha que está gastando mais ali, Viviane. Pois é, como é que se trata quando gasta demais? Quer dizer, comprou muita porcariazinha e etc e tal, e bijuteria, e aí se passou. Como é que compensa? Compensa onde nessa nossa planilha? Um perigo que tem, às vezes, muitas vezes, é o uso do cartão, né? O cartão de crédito, a gente começa a comprar, e nessas pequenas coisas, né? A gente está gastando e, de repente, quando vem a soma no final, é aquele valor estrondoso, né? Uma grande coisa. Então, hoje em dia, com a quantidade de gastos que a gente pode ter, até, por exemplo, se tu comparar uma família há uns 10 anos atrás, 15, uma das contas que impacta hoje é a questão do celular, né? E antigamente a gente não tinha o celular, e é algo hoje que as pessoas estão conversando, falando, de repente... E é por minuto. Né? E o valor ainda é extremamente alto no Brasil, né? Então, às vezes pode se falar menos no celular, ou seja, mandar uma mensagem, né? Com uso, muitas vezes, de pessoas que têm acesso à internet, dá para se deixar recados, tem muitas maneiras da gente tentar diminuir o gasto. Para compensar o que tu gastou errado no mês anterior. Com certeza, mas a principal coisa é aquilo que eu me referi no início, ou seja, a gente tendo esse detalhamento da nossa conta, a gente consegue fazer um planejamento, e aí o planejamento anda junto com a disciplina. Ou seja, para a gente cumprir esse planejamento, a gente tem que ter disciplina, né? Então, ali, um recadinho e a dica do Cássio Moreira, que é economista, mestre em Economia do Desenvolvimento pela PUC, doutorando pela URGS. Isso. Ó, tá vendo? Ele já deu essa dica, agora basta você aplicar. E essa é a função de economista, que às vezes quando o filho diz, eu vou fazer economia, meu Deus do céu, vai fazer uma coisa para ganhar dinheiro. Mas olha, se não souber ganhar e não saber cuidar, por isso tem que ser economista. Obrigada, Cássio. Por nada, muito obrigado. Pois é, Pedro, o que tu achou, Pedro? Tu consegue essa coisa de não se passar no